Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nosso primeiro vídeo de 2017 e é sobre intercâmbio! Vocês adoram esse tema, então vamos falar um pouco sobre intercâmbio. E hoje eu resolvi fazer um vídeo falando sobre como eu estou aprendendo inglês, explicar um pouco desse meu processo de aprendizado com o inglês. Eu tava devendo esse vídeo pra vocês, então como eu estou fazendo intercâmbio aqui, aprendendo inglês, então achei que hoje era a hora da gente falar um pouco sobre isso. Primeira coisa, pra quem não sabe, vou dar uma contextualizada. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de aprender inglês na escola. Do tipo, eu já tirei 2 zeros na escola e agora eu já posso falar isso porque isso já passou há muito tempo, mas eu só consegui sair do ensino médio porque eu colei numa prova de inglês. Eu precisava tirar, tipo, 8 pra passar na prova e eu não tinha a menor ideia de como fazer a prova. Porque as provas, principalmente no ensino médio, as pessoas querem que você leia e entenda um texto e faça uma interpretação sobre aquilo. Só que eu tinha noção zero de inglês, eu não conseguia entender, não conseguia de jeito nenhum, não entrava na minha cabeça. Depois que eu saí da escola, acabou esse drama, e daí, no começo do ano passado, de 2016, eu terminei a faculdade e daí resolvi, não, vou tentar aprender inglês. E daí minha mãe me matriculou na escola lá em Goiânia, que é no Centro de Línguas, que é uma ótima escola, então eu comecei no nível básico. Quando eu fui fazer minha matrícula, minha mãe até falou, mas você não quer fazer um teste de nível? Eu falei, não, de jeito nenhum. E então eu comecei a estudar e comecei muito bem. E aí eu fiquei, gente, mas como assim? A professora inclusive elogiava e tal, eu ia bem nas aulas, mas assim, era devagarinho, eu tava no nível 1 e tal. Só que no meio do ano aconteceu essa reviravolta e eu vim pra Irlanda e eu cheguei aqui assim, desesperada, porque eu falei, eu vim sozinha, como que eu vou chegar nessa Irlanda sozinha? Eu não falo nada inglês, eu preciso de inglês no aeroporto. E foi um desespero. Daí depois que eu cheguei aqui, vocês sabem toda a história, comecei a estudar inglês. E eu comecei bem nas aulas, tanto é que hoje eu me viro super bem, eu consigo sair na rua, eu consigo me comunicar, eu consigo fazer muita coisa em inglês. Eu já fui no cinema umas 3 vezes assistir filme e aqui os filmes são em inglês sem legenda, então eu consegui entender. Então realmente eu acho que tive uma evolução muito grande na minha parte de aprendizado do inglês. E eu senti que algumas coisas que eu vi que eu tinha facilidade é por causa de coisas que eu já fazia antes e que eu acho que estavam aqui, ó, no meu subconsciente. Depois de toda essa big introdução, espero que vocês não estejam aí assistindo, eu listei aqui as coisas que eu acho que mais me ajudaram para eu evoluir no meu aprendizado. A primeira coisa foi assistir filmes legendados desde os 10 anos. Quando a gente fez 10 anos, a gente já sabia ler, então meu pai e minha irmã e todo mundo lá em casa começou a impor pra gente que a gente tinha que assistir os filmes legendados. No começo eu odiava isso, era muito ruim, eu achava horrível, porque com 10 anos eu não tinha uma leitura tão rápida pra conseguir ler legenda. Então isso era muito ruim pra mim na época, mas depois de sei lá, pouco tempo, isso virou um hábito. E sinceramente eu só assisto filme dublado quando eu quero, sabe? Descansar a cabeça, eu tô ocupada fazendo outra coisa, não tô concentrada no filme, ou então eu coloco um filme pra dormir, alguma coisa assim, porque normalmente eu assisto filme em inglês. Então mais de 10 anos da minha vida que eu assisto filme em inglês, ouço música em inglês, assisto seriado em inglês, e eu sou uma pessoa que assisto muito seriado e muito filme. Então tudo isso acaba que seu subconsciente vai absorvendo todas aquelas palavras em inglês e você começa a reconhecer algumas palavras. E foi isso que eu senti quando eu comecei a fazer inglês aqui na Irlanda, que eu tinha muito vocabulário que eu sabia que vinham desses filmes e das músicas que eu sempre ouvi, que eu sempre assisti em inglês. Então a minha recomendação é essa: assista sempre filme em inglês com legenda pra você ir absorvendo um pouco mais as palavras. Você pode achar que você não tá fazendo nada, mas você tá sim. A segunda coisa eu sempre escutei muita música em inglês, eu sempre tive a curiosidade de ir atrás das letras das músicas. Tanto é que as minhas músicas favoritas eu aprendi até a cantar, isso me ajudou um pouco na pronúncia. Então isso também pode ser uma coisa que te ajude. Se você gosta muito de uma música, tente pesquisar um pouquinho sobre a letra da música, começar a tentar reconhecer as palavras quando você escutar ela na canção. A terceira coisa, acredite que você pode aprender. Antes eu tinha certeza absoluta que eu não conseguia aprender,
Porque na verdade, eu estava no colégio, eu tinha dificuldade onde quase todo mundo não tinha dificuldade. Então os professores não me davam, tipo, a devida atenção por não conseguir entender. Eu tinha que entender porque todo mundo estava entendendo. E eu acho que isso me deixava mais frustrada e mais irritada. E quando eu comecei a fazer esse curso no início do ano passado e que eu vi que eu conseguia entender as coisas, que é o que eu tô falando, muita coisa já tava na minha cabeça, só que como eu achava que eu não conseguia aprender de jeito nenhum, eu não conseguia mesmo. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Tem hora que você vai ficar super estressado com isso, mas acredite que você pode aprender. O quarto ponto que eu coloquei aqui, se você tiver oportunidade, tente fazer o intercâmbio. Por quê? O que eu sinto que eu aprendi muito mais rápido do que eu fazer aula uma hora, 2 vezes por semana no Brasil, é estar imersa numa cultura, ser obrigada a falar inglês o tempo todo, escutar inglês o tempo todo. A imersão cultural vai te forçar a aprender muito mais rápido. E outra coisa que eu achei muito bom é, a gente tem aula todos os dias. Eu tenho aula de 1 às 5, de segunda a quinta. Então, é muita aula todo dia. Você tá na sala de aula, você aprende uma coisa hoje, que é uma coisa que você já sai de lá usando, que você já vai aprendendo e já coloca em prática imediatamente. Não é às vezes você ficar aprendendo igual a gente aprende no Brasil, você ficar aprendendo inglês, sendo que você meio que não tá usando pra nada, além do seu horário de sala de aula. É que você vai usar na sala de aula, quando você sair da sala de aula, quando você for comer, quando você for no supermercado, quando você for fazer qualquer coisa. Então, se você tiver oportunidade, faça um intercâmbio, nem que seja o básicozinho de, sei lá, 3 meses, 1 mês, o intercâmbio ajuda demais, sério. O quinto ponto, que é uma das coisas que eu ainda pratico um pouco, não tenha vergonha de falar errado. E não fique traduzindo as coisas, por exemplo, não queira falar exatamente do mesmo jeito que você fale em português. Entenda o significado das palavras em inglês e como elas são usadas, e daí você vai apropriando ela e falando. Às vezes você quer falar uma frase, você não sabe uma palavra, fala do jeito que você souber, porque muitas vezes a pessoa que tá te escutando, ela vai entender o que você tá querendo falar, sabe? Não tenha medo de falar, fale mesmo se você não souber como. O sexto ponto também tá ligado com o quinto, que além de não ter medo de falar, fale o máximo possível. Você precisa falar pra você ir aprendendo mesmo como utilizar o inglês no seu dia a dia. Então fale o máximo possível, tenha contato com pessoas que falem inglês, mas não fique aquele negócio do tipo, não vou ter contato com brasileiro, não quero falar com ninguém que fale português. Porque eu já falei isso várias vezes, que pra mim isso é uma idiotice. Por exemplo, da última vez que eu bati um papo em vídeo com a Kátia no Brasil, a gente só conversou em inglês, pra eu poder praticar o meu inglês e ela também poder conversar um pouco em inglês. Então, e eu sou brasileira e ela é brasileira, eu tô aqui, ela tá lá, então, tipo, a gente se comunicou em inglês mesmo assim. Então não necessariamente precisa ser pessoas que não falem português. Você pode pegar o seu amigo e falar: fulano, vamos conversar em inglês hoje? E daí vocês trocam uma ideia em inglês mesmo, sabe? Eu acho que pra mim esse é o ponto mais importante. Bom, é isso, eu acho que eu falei um pouco demais ou que eu falei um pouco rápido demais. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixem mais sugestões nos comentários, me digam o que vocês acharam, deixem suas dúvidas. Eu sempre tô interagindo com vocês aqui nos comentários e também vocês podem me seguir nas minhas redes sociais. Eu tô ativa no Instagram praticamente todos os dias, então vocês podem ir lá também. Então é isso, a gente se vê. Super beijo. Tchau!